Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Pedro Constantiuk Cordeiro, juntamente com a Maria Clara Consec. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre o tema potássio, um dos macronutrientes essenciais na nutrição de plantas. Bem, o potássio é um nutriente extremamente importante, porque participa de praticamente todos os processos fisiológicos da planta. Apesar de não fazer parte da estrutura de proteínas ou do DNA, ele é indispensável para que processos aconteçam corretamente. E durante essa apresentação, vamos entender melhor, por que o potássio é considerado um nutriente muito importante para a agricultura, como ele está presente no nosso solo, como ele é absorvido pela planta, quais são suas funções e quais sintomas aparecem quando ele está em falta ou em excesso. Para facilitar, a gente dividiu a apresentação em etapas. Primeiro a gente vai conhecer características gerais do potássio, entender por que ele é considerado um nutriente essencial. Logo após a gente vai ver como ele está presente no solo e como ele chega até nas raízes das plantas. Em sequência a gente vai acompanhar o caminho que ele faz dentro da planta e entender suas principais funções fisiológicas. Depois veremos como identificar a deficiência ou o excesso desse nutriente, e com isso depois a gente vai fazer um estudo de caso na bananicultura, porque potássio é hoje o nutriente mais importante na bananicultura, e aqui a gente vai apresentar um produto que também vai trazer esse potássio que a gente necessita na bananicultura. Primeiramente, o potássio é classificado como um macronutriente essencial. Chamamos os macronutrientes por causa que ele é absorvido em grande quantidade pelas plantas. Na verdade, ele é o segundo, hoje, o nutriente mais absorvido pelas plantas, ficando atrás apenas do nitrogênio. Sua essencialidade foi comprovada pelos pesquisadores Chance e Knopp, nos anos de 1860 e 1865, quando demonstraram que uma planta não consegue completar seu ciclo sem receber o potássio. Outro ponto muito importante também é que o potássio é um nutriente extremamente utilizado na agricultura brasileira. Segundo os dados da Embrapa, cerca de 40% dos solos brasileiros apresentam baixa disponibilidade desse nutriente. Por que isso acontece? Porque os solos brasileiros são solos muito antigos, muito intemperizados. Um exemplo disso é o latossolo, é predominante aqui no Cerrado brasileiro, no Brasil inteiro quase, na verdade. Durante milhares e milhares de anos, esses solos sofreram com intensa ação das chuvas, de calor, de intemperismo em si, perdendo grande parte dos seus nutrientes naturais. Com isso, além disso, o potássio tem uma característica muito importante, que ele é facilmente lixiviado. E essa lixiviação acontece quando a água da chuva atravessa o solo, e leva esses nutrientes para as camadas mais profundas do solo. É a mesma coisa que fazer uma associação como se fosse uma esponja. Quanto mais água você coloca nela, essa água começa a escorrer e junto vão sair algumas substâncias. É basicamente o mesmo princípio. Em regiões que tem essa elevada precipitação, como na parte tanto do sul aqui, quanto da Amazônia também, por um exemplo, e também em áreas de litoral, esse processo ocorre com maior intensidade por causa dessas fortes chuvas. E por esse motivo que o agricultor hoje ele precisa constantemente o potássio por meio da adubação, principalmente em produções que almejam essa alta produtividade. A principal característica é que ele não forma compostos orgânicos. Isso significa que ele não entra na composição de proteínas, aminoácidos, DNA ou até mesmo no ATP, como acontece com os outros nutrientes. Uma comparação para ficar mais fácil de entender imagine como se fosse uma fábrica. Os tijolos que constroem essa fábrica seriam os nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre, porque eles realmente fazem parte da estrutura. Já o potássio não. O potássio seria tipo um eletricista, um operador de máquinas. Ele não faz parte da construção da fábrica, mas sem ele praticamente nada funcionaria lá dentro. Outra consequência dessa característica é sua alta mobilidade. Como o potássio permanece sempre livre na forma do íon K+, ele consegue circular facilmente dentro da planta. Porque quando ocorre deficiência, a própria planta retira potássio das folhas mais velhas para alimentar as folhas mais novas, brotos ou até mesmo os frutos. Por isso que os principais sintomas aparecem sempre nas folhas inferiores, que são as plantas do bacheiro, são as folhas mais velhas. Esse detalhe é muito importante porque ajuda bastante na diagnose a campo. Outra função também que é importante do potássio é controlar água na planta. Ele participa da osmorregulação, que é o controle de entrada e saída de água de dentro da célula. Também controla o funcionamento dos estômatos, que basicamente são pequenos poros ali presentes nas folhas. Podemos imaginar eles como se fosse uma janela que, quando a planta precisa captar o gás carbônico para realizar a fotossíntese, essas janelas se abrem para que o gás carbônico entre. Quando está muito quente ou faltando água, eles se fecham para reduzir a transpiração e assim manter a água dentro da planta.
quem controla grande parte desse mecanismo é justamente o potássio, né? Por isso que plantas bem nutridas conseguem utilizar melhor a água disponível e suportam melhor períodos de seca, já do que plantas comparadamente com plantas que não estão tão bem nutridas, né? Além disso também, o potássio melhora a qualidade da produção, porque ele favorece tanto o enchimento dos frutos e dos grãos, né? Aumenta o teor de amido, melhora a firmeza dos frutos e também aumenta a resistência contra doenças, pragas e estresses abióticos. Sobre as formas do potássio no solo. No solo também pode estar presente de 4 maneiras diferentes. A primeira delas é o potássio estrutural. Ele está bem preso dentro dos minerais, principalmente em feldspatos e micas. Essa forma praticamente não está disponível para a planta, sendo liberada muito lentamente pelo intemperismo. É como se fosse uma grande reserva, só que demora muitos anos para ser utilizada. Aí depois disso, temos o potássio não trocável, que ele fica preso entre algumas argilas, funciona como se fosse uma reserva de mais médio prazo, vamos dizer assim. Quando o potássio disponível começa a diminuir, daí parte desse nutriente pode ser liberado, mas também lentamente, não é nada muito rápido. Logo após temos o potássio trocável, que esse é extremamente importante porque fica adsorvido entre as partículas do solo e representa a principal reserva disponível para a reposição do potássio na solução do solo. E depois temos o potássio em solução, né? Que esse que vai ser dissolvido, ele vai estar dissolvido na água, né, e presente entre as partículas do solo. E é exatamente essa fórmula que as raízes conseguem absorver. Uma comparação simples, vamos trazer para outro modo para que facilite o entendimento, né? Uma conta bancária. O potássio em solução seria tipo o dinheiro que está no teu bolso, que você pode gastar a qualquer momento ali, você pode usar imediatamente. Já o potássio trocável seria um dinheiro que estava retido ali na sua conta corrente, que você tem esse dinheiro também a fácil acesso. Se você precisar do dinheiro, tu pode pegar dessa conta corrente, né? Já o potássio não trocável seria um investimento que demora um pouco mais para ser resgatado. Você tem que esperar mais um pouquinho ali, mas você consegue ainda resgatar, só que demora um pouquinho mais. E o potássio estrutural seria, sei lá, um patrimônio que você tem, só que de muito difícil, que a venda seja muito difícil. E daí isso vai dificultar, vai demorar, você pode até conseguir ter ele ali, mas não vai ser de uma forma muito rápida, vai demorar bastante. A planta absorve o potássio em solução, né? O potássio trocável começa a liberar mais nutriente para manter essa solução sempre abastecida. Caso esse estoque também diminua, aí são as reservas maiores. E esse equilíbrio garante basicamente o fornecimento contínuo de potássio para as plantas para que elas não entrem em estresse por causa da falta desse nutriente, né? Anteriormente, né, a gente entendeu como o potássio está no solo, agora a gente precisa entender como ele vai entrar na planta, né? Basicamente a absorção ocorre exclusivamente na forma do K+, ou seja, um cátion de carga positiva, né? E esse detalhe é muito importante, porque o potássio nunca é absorvido em outras formas químicas. O principal mecanismo que leva o nutriente até a raiz é chamado de difusão. Na difusão, o potássio desloca naturalmente de uma região onde existe uma maior concentração para uma região que existe menor concentração. Como é o que acontece constantemente na raiz. Absorvendo esse nutriente, a concentração ao redor dela diminui e faz com que o nutriente que está no solo, né, vai chegando mais perto da raiz. Isso faz com que o potássio continue caminhando pelo solo até chegar na raiz. Isso, a presença de água nesse processo é fundamental, porque quando o solo está muito seco, esse deslocamento praticamente acaba, reduzindo bastante a absorção. E é justamente por isso que muitas lavouras apresentam sintomas de deficiência durante períodos prolongados de estiagem. Mesmo quando o solo possui níveis adequados de potássio, essa deficiência acaba aparecendo justamente por o nutriente, não por falta dele, mas sim por o nutriente não conseguir chegar até nas raízes, né? Outro detalhe também que é importante ressaltar é que a planta possui 2 tipos de transportadores. Um quando existe pouco potássio disponível, aí esses entram em funcionamento, né? São transportadores de alta afinidade, capazes de captar pequenas quantidades desse nutriente. Já quando existe muito potássio disponível, predominam os transportadores de baixa afinidade, permitindo uma absorção muito mais rápida. Isso mostra que a própria planta consegue adaptar-se a um sistema de absorção conforme a disponibilidade desse nutriente, né? Bem, agora a gente vai ver um pouco sobre o transporte, assimilação e redistribuição do potássio, né? Depois que o potássio é absorvido pelas raízes, ele precisa ser transportado para todas as partes da planta, né? Esse transporte acontece principalmente por meio do xilema, que é o tecido responsável por conduzir água e os sais minerais das raízes até a parte aérea, né? A gente pode imaginar que o xilema
como se fosse uma grande tubulação que leva água e nutrientes para todas as folhas, flores e também os frutos. O potássio acompanha esse fluxo de água, chegando rapidamente às regiões onde a planta está crescendo, né? Uma característica muito interessante é que, diferente do nitrogênio ou do fósforo, o potássio não precisa ser transformado em proteínas ou outras moléculas para exercer sua função. Ele continua circulando na forma de K+, mesmo, ficando sempre disponível para ser utilizado. Depois de chegar às folhas, né, o potássio também pode ser redistribuído através do floema. Enquanto o xilema leva a água das raízes para cima, né, o floema funciona como se fosse uma estrada de mão dupla, levando principalmente açúcares produzidos na fotossíntese, né, e também nutrientes móveis, como o potássio, para regiões que precisam mais do nutriente naquele momento. Por exemplo, uma planta de soja enchendo grão. Nesse momento a planta envia grande quantidade de potássio das folhas para os grãos, em formação, né? E na banana basicamente acontece a mesma coisa, só que no enchimento do cacho, né? E por causa dessa alta mobilidade, quando ocorre a deficiência, a planta retira potássio das folhas mais velhas para manter vivas as folhas novas e os seus órgãos reprodutivos, né? E isso um dos motivos aparecerem sempre nas folhas inferiores da cultura que está com deficiência de potássio. As funções fisiológicas, né, que envolvem o potássio, esse talvez seja a parte mais importante, né? A primeira delas é a ativação enzimática. Mais de 50 enzimas dependem diretamente do potássio para funcionar. Essas enzimas participam tanto da fotossíntese, da respiração celular, da produção de proteínas e por aí vai. Uma comparação interessante é imaginar essas enzimas como as máquinas de uma fábrica. Como já citei a fábrica no exemplo anterior, vamos citar essa aqui também, né? Mesmo que todas as máquinas estejam instaladas, né, elas não funcionam corretamente sem energia. Nesse exemplo, o potássio é responsável por fazer as máquinas trabalharem. Outra função importante que é ressaltar também, né, ele é responsável pela osmorregulação, ou seja, o controle de entrada e saída de água das células. Graças ao potássio, a planta consegue manter um turgor, né, que é a pressão de água dentro das células. Justamente o turgor que mantém as folhas e caules firmes, mantém eles eretos, né? Quando falta água, ou propriamente o potássio, né, a planta perde esse turgor e começa a murchar. O potássio também controla a abertura e o fechamento estomático, né, que são aqueles pequenos poros que eu citei anteriormente, que permitem a entrada de gás carbônico para realizar a fotossíntese. E ao mesmo tempo também, pelo estômago, ocorre a perda de água por transpiração. Se houver uma quantidade adequada de potássio, né, a planta consegue abrir e fechar o estômago no momento certo, economizando assim água sem prejudicar a fotossíntese. E outra função também que é importante lembrar é o transporte de açúcares. Os açúcares produzidos nas folhas, né, precisam chegar até os frutos, sementes ou raízes. O potássio facilita essa translocação. Por isso as plantas bem nutridas costumam produzir frutos maiores, grãos mais pesados e produtos de melhor qualidade. Na cultura da batata, por exemplo, aumenta o teor de amido. Na soja, melhora o enchimento de grãos. Na maçã, melhora a coloração e também a firmeza dos frutos. E na banana, melhora o tamanho, o sabor e a conservação da banana após a colheita. Além disso, também, o potássio aumenta a resistência da planta à seca, como eu já falei anteriormente, mas ela também aumenta contra o frio, doenças e o ataque de algumas pragas. Isso acontece porque plantas bem nutridas apresentam tecidos mais resistentes e conseguem controlar melhor a perda de água, né? E por fim também favorece o crescimento do sistema radicular, permitindo maior exploração do solo e melhor absorção dos nutrientes, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os sintomas de deficiência. Bem, vamos aprender como reconhecer, né? Quando a planta está com deficiência de potássio, como eu já falei anteriormente, né, esse nutriente possui uma alta mobilidade. Isso significa que a planta retira potássio de folhas mais velhas para abastecer as folhas mais novas. Por isso, os primeiros sintomas sempre vão aparecer nas folhas inferiores da planta. Inicialmente, acontece uma clorose, que é o amarelecimento dessa folha, né, nas pontas e também nas bordas das folhas. Com o avanço da deficiência, essas regiões começam a secar e esse processo daí é chamado de necrose marginal. É muito comum dizer que nas folhas apresentam um aspecto de queimado, vamos dizer assim. Mesmo com essas bordas secas, a nervura central normalmente permanece verde por algum tempo. E esse detalhe ajuda bastante a identificação da deficiência, além dos sintomas visuais. Existem diversos prejuízos
fisiológicos, né? Por causa que tem o sistema radicular é prejudicado, ele cresce menos, a planta absorve menos água, a fotossíntese diminui, os frutos ficam menores e os grãos apresentam um menor enchimento. E, consequentemente, ocorre redução significativa da produtividade. E isso é importante destacar, né, que os sintomas podem ser confundidos com algumas doenças. Só que, para ser caracterizado uma deficiência, né, é algo que tem que acontecer na planta inteira. Não existe metade da planta está com sintoma de deficiência. Não, tem que estar homogêneo o sintoma ali para que seja considerado um sintoma de deficiência. E por isso que, além da observação visual, né, também é sempre recomendado fazer uma análise de solo e também, se possível, fazer uma análise foliar, porque às vezes o potássio pode estar lá no solo, só que a planta pode não estar conseguindo capturar ele com sucesso, e aí causa essa deficiência. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os sintomas de toxidez, né? Quando a gente fala do excesso de potássio, é uma situação um pouco diferente, assim. Na prática, a toxidez ela é bastante rara, não é muito observada, ou seja, dificilmente vamos ver folhas queimadas apenas porque existe muito potássio. O principal problema no excesso do potássio é provocar um desequilíbrio nutricional. O potássio compete diretamente com outros nutrientes positivos, né? Principalmente o cálcio e o magnésio. Quando existe muito potássio disponível, a absorção desses nutrientes diminui. Então a planta pode apresentar deficiência de cálcio, magnésio, mesmo que eles sejam presentes no solo, né? Outro problema também é o excesso de fertilizantes próximo às sementes ou até mesmo às raízes. Nessa situação ocorre muita concentração de sais no solo e esse efeito salino dificulta a absorção da água pela planta e pode causar danos também nas raízes. Além disso, aplicações exageradas representam um desperdício econômico, né, e aumentam o risco de perdas na lixiviação, principalmente em regiões de alta pluviosidade. Por isso, atualmente, a recomendação é sempre realizar a análise do solo antes da adubação, aplicando apenas a quantidade realmente necessária. E também ver se cabe um parcelamento ou algo assim, para você não perder dinheiro e também não perder o adubo ali jogando de forma descontrolada. Sintomas em diferentes culturas, né? Basicamente, aqui a gente tem uma folha de soja, né? Aí a gente consegue ver que o sintoma começa. Aqui é um sintoma de deficiência, né? Que começa essa clorose na parte das margens da folha e vão avançando pro meio da folha, né? E aqui uma folha sempre começa, como eu já falei anteriormente, começa no bacheiro, nas folhas mais de baixo, aí conforme se a deficiência for aumentando, né? Aí também o amarelecimento vai subindo pela planta. Aqui a gente já tem um sintoma na planta de milho, né? Que basicamente é quase o mesmo sintoma, só que em diferentes plantas, né? Que essas bordas começam a ficar amareladas e posteriormente vinha necrosar, né? Que é a necrose. Aqui é o arroz, a planta de arroz, que aqui esse sintoma se chama de V invertido, justamente por causa é o mesmo sintoma, né? Da amarelecimento da ponta e logo após a necrose. E aqui a gente tem uma planta de café. Podemos ver também o amarelecimento e logo após a necrose, aqui avançando conforme a deficiência também vai avançando, né? E basicamente seria isso. Agora, um estudo de caso que ilustra isso muito bem é a banana. A bananeira é provavelmente a cultura mais exigente em potássio que existe. Para ela, o potássio não é só apenas um nutriente. Ele define a produtividade, a qualidade e até a vida pós-colheita dos frutos. Agora vamos ver um pouco dos números. A banana é a maior exigência em potássio. Os dados eles impressionam porque o potássio ele representa cerca de 62% de todos os macronutrientes absorvidos pela banana. As doses aplicadas variam de 100 a 1.200 quilos de K2O por hectare por ano, dependendo do tipo de solo. E mais de 35% de todo o potássio absorvido é exportado nos cachos, ou seja, ele vai embora após a colheita. Isso cria dois desafios. Primeiro, a reciclagem natural ela é muito pequena, pois a biomassa volta ao solo. As folhas do pseudocaule têm só cerca de 3% de K2O, o que não sustenta e nem demanda, então é obrigado a adubar. Segundo, é preciso cuidar do equilíbrio com o magnésio. O excesso de potássio pode induzir o chamado azul da bananeira, que é justamente a deficiência do magnésio. E o balanço entre o nitrogênio e potássio também afeta a pós-colheita.
Agora vamos falar um pouco sobre a deficiência e a qualidade do fruto. Quando há falta de potássio na banana, o impacto ele aparece em toda a planta. Nas folhas há o amarelecimento rápido e a murcha precoce. No cacho, que é a parte mais afetada, há menos produção de matéria seca e menos transporte de carboidrato das folhas para os frutos. E já nos frutos, a conversão de açúcares em amido fica prejudicada e o resultado são bananas pequenas com maturação irregular, a polpa pouco saborosa. E na pós-colheita, o potássio adequado aumenta a resistência dos frutos ao transporte. Já o desequilíbrio entre o nitrogênio e o potássio chega a provocar a queda dos frutos no cacho. Agora eu vou mostrar para vocês um comparativo visual das folhas da banana. Aqui, como a gente pode observar, é uma folha sadia, ela está verde, sem manchas, no caso com as bordas íntegras, ela tem um bom tugor. E já nessa daqui, que a gente pode observar que tem a deficiência do potássio, a clorose nas pontas das margens, a necrose marrom, que no caso é a chamada queimadura, e a nervura central, ela sempre permanece verde. E esses sintomas, eles começam a aparecer a partir das folhas mais velhas, e depois ela vai assim por diante. Aí aqui eu vou mostrar o comparativo real, que é a verdade na banana, né? Aqui a gente tem uma folha totalmente sadia, muito verde, como eu mostrei anteriormente, só que numa ilustração de desenho, né? E aqui a gente já pode perceber que as folhas elas estão começando já a necrosar nas bordas, elas já estão totalmente amarelas, só que no meio ela permanece verde. E como isso se traduz em uma solução prática no campo? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um produto comercial, que é o Final K, que a gente utiliza aqui na nossa propriedade. É um fertilizante foliar de potássio da empresa Rovensa Nex. E já deixo claro que não é uma propaganda, é só um exemplo para conectar a teoria que vimos agora com o que existe no mercado. Então, o Final K é um fertilizante foliar em solução de altíssima pureza, com potássio já assim, prontamente disponível para a planta. A ideia é complementar ele pela folha e também via solo. E na ficha técnica dele, como está aqui ao lado, a gente pode ver que ele tem cerca de 22% de K2O, que é mais ou menos cerca de 279 gramas por litro. O pH dele é neutro, em torno ali mais ou menos de 7. A densidade dele é de 1,27 gramas por mililitro e ele é solúvel em água, já próprio para aplicação foliar. E quais os benefícios dele? Ele auxilia na translocação de assimilados das folhas para os grãos e frutos, exatamente o processo que comentamos anteriormente. O pH neutro ele facilita a mistura em tanque e o uso em baixo volume de calda, assim evitando a elevação do pH e o entupimento dos bicos, no caso, seja ele de drone ou pulverizador. E no fim, isso se traduz em ganho de qualidade e quantidade na produção. Agora, conectando tudo isso, por que esse produto ele faz sentido justamente na cultura da banana? Primeiro, porque pela demanda altíssima de potássio, como a gente viu, a banana ela exporta muito potássio nos cachos. E a adubação de solo nem sempre ela repõe tudo no momento que a planta precisa. Aí entra o complemento foliar, que é o Final K, que ele entrega o potássio já diretamente pronto na folha, reforçando assim um suprimento nos picos de demanda, que é diretamente quando está no enchimento do cacho. E isso reflete diretamente na qualidade do fruto, assim favorecendo o transporte de açúcares ligado ao calibre, maturação e o teor de amido. E o manejo é facilitado porque o pH neutro e a boa solubilidade eles permitem aplicar em uma mistura de tanque e também em fertirrigação sem entupir os bicos. E a ressalva técnica embaixo é importante. Doses e recomendação devem sempre seguir a análise de solo e a foliar e a orientação do fabricante que fez o produto. Agora vamos fazer a conclusão do nosso trabalho e a gente vai pôr alguns pontos aqui importantes que a gente achou. O primeiro deles é que o potássio ele é um macronutriente essencialmente absorvido como K+, e não em forma de compostos orgânicos. O segundo é sua altíssima mobilidade, ele explica tanto a deficiência nas folhas velhas quanto a redistribuição pelo floema. A terceira, ele atua em enzimas na osmorregulação nos estômatos, na fotossíntese e na resistência a estresse. E o quarto, na banana, a cultura mais exigente em potássio. Ele define a produtividade, a qualidade e a pós-colheita. E por último,
Adubos foliares como o Final Calis podem ajudar a complementar o suprimento nos momentos de maior demanda da planta. Aqui, então, tá nossas referências que a gente utilizou no trabalho e qualquer dúvida podem chamar tanto eu quanto o Pedro para tirar as dúvidas de vocês.